Boa noite a todos, né, e a todas. Né? Muito obrigada, Wesley, pela participação de você aqui com a gente, né, nessa comemoração dos 40 anos do curso de arquitetura do Isabela e na comemoração também dos quase 20 anos do design. Eu quero agradecer também a todos vocês, alunos que estão aqui, né, o pessoal que volta, o pessoal que vem para conhecer o curso, né, o curso de arquitetura e o curso de design. O professor Wesley vai falar hoje sobre arquitetura e sobre design de interiores. E o professor Wesley, ele é formado em artes plásticas pela Universidade do Estado, que é a Guinhar, em 2000, e em arquitetura e urbanismo pelo Isabela, em 94, né, um egresso aí que faz parte dessa história de 40 anos. Então, assim, é uma super honra para a gente tê-lo aqui conosco. E tem mestrado em construção civil pela Universidade FUMEC, em 2008. Wesley, muito obrigada por participar. A gente quer muito te ouvir. Né? Então, passo a palavra para você. Desejo a todos uma ótima palestra. Obrigada. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite da Josana. É uma grande responsabilidade, né, a gente ser chamado para falar de uma coisa tão preciosa para a gente, que é arquitetura e design, e, ao mesmo tempo, num momento em que a instituição, né, que eu tenho um carinho enorme, porque estudei não só como universitário, né, mas eu também fui aluno do colégio, e até um momento chato que o colégio, né, não está mais funcionando, mas eu acho que todo o empenho e a força vai ficar nos cursos de graduação, né? E o curso de arquitetura e de design, ele vem eles vêm sendo cursos solidificados no mercado. O Isabela tem um nome muito forte no mercado, e isso se deve muito não só ao corpo docente, mas também aos alunos que entram e vestem, né, a camisa do Isabela. Bom, quando a Josana me pediu para falar de arquitetura e design de interiores, eu achei ótimo, porque são assuntos que eu tenho como uma paixão, né? Arquitetura eu tenho como paixão, design interior também. E, ao mesmo tempo, eu fiquei, assim, pensando, como que eu vou falar dessas duas profissões, né? Para um público tão heterogêneo. Tem alunos que estão começando, alunos que estão finalizando, pessoas que pretendem fazer o curso de arquitetura. Então, eu resolvi falar para todos. Montei uma aula que acredito que permeie por a realidade de vários alunos e pessoas que ainda não conhecem bem o que é um curso de design de interiores, o que é um curso de arquitetura e urbanismo. Bom, posso compartilhar, então, a tela, Josana? Pode sim, Wesley. Eu vou ficar aqui monitorando o chat. Às vezes eu desligo a câmera, a internet fica um pouquinho ruim, mas estou aqui. Tá? Tá ok. Qualquer coisa eu grito socorro para você. Pode gritar, Wesley. Estou te ouvindo. Bom, vamos lá. Tá dando para ver a imagem, Josana? Tá dando sim, Wesley. Tá dando para ver sim. A tela toda. Tá ótimo. Então, ótimo. Vamos começar. Bom, turma. Primeiramente, a Josana, né, veio me chamar e me deu esse tema, como eu falei para vocês, arquitetura e design de interiores. Eu gosto de, quando eu vou falar sobre algum tema, procurar o sentido da palavra que nomeia esse tema. Então, eu achei a seguinte informação do que seria. Bom, etimologicamente, o termo arquitetura vem da junção das palavras gregas arche, que significa primeiro ou principal, e
tecton, que possui significado de construção. Então, a arquitetura é algo, né, que vem antes da construção, é o primeiro passo da construção, podemos dizer assim. A arquitetura é a arte e técnica para espaços e edificações, com plasticidade, funcionalidade e criatividade, associando a intenção, métodos de produção e execução. O curso de arquitetura, ele é um curso apaixonante. Eu falo que quando o aluno entra no curso de arquitetura, e meus alunos sabem muito bem disso, eles vão perceber que já estão completamente apaixonados pela arquitetura na hora que eles começam a perceber as coisas quando estão andando na rua, começam a ver detalhes no coroamento do prédio, detalhe de layout de um espaço, do design de um mobiliário. Então, o aluno de arquitetura e de design, ele, quando assusta, ele já está completamente envolvido com estes cursos. Primeiramente, nessa apresentação que eu vou passar para vocês, eu vou estar falando um pouco mais de arquitetura. No segundo momento, eu vou estar falando mais de design de interiores, ok? Então, seguindo mais pelo caminho da arquitetura, quando a arquitetura surgiu? Bom, gente, ninguém tem uma precisão, mas desde que o homem é homem, e aqui esse cartoon está mais para macaco, o homem ele se vê com a necessidade de se abrigar. Como qualquer animal, né, tem o seu abrigo, o homem ele começa a utilizar a caverna ou algum espaço, né, natural para se proteger. Proteger da chuva, proteger de perigos, né, que possam afetá-lo. Então, o homem ele tem como construção arquitetônica um processo de adaptação dele com o espaço, primeiramente o espaço natural, né? Então, quando o homem começa a definir seus espaços dentro de uma caverna, por exemplo, ele está ali mapeando aquele espaço e dominando aquela área e subdividindo ela. Nesse momento, já há uma atividade de design de interiores, uma atividade de arquitetura. Porém, com o passar do tempo, o homem não só se adapta ao espaço, ponto, mas ele começa a construir o espaço. E aí a gente vê ainda a natureza como a grande inspiração do homem. E aí a gente tem um trabalho maravilhoso, essa porta da Casa Milá, do Antoni Gaudí, né, um arquiteto espanhol, catalão, do início do século, sensacional, né? E do final, né? E no início de 1900, né? No final de 1800. Então, é uma vem com uma proposta de trazer para as pessoas a natureza, mas de uma forma orgânica, de uma forma natural, sem ser repetitivo e sem ter uma cópia exata do elemento da natureza. Então, há um muito interessante de resgate a esses elementos tão fortes que a natureza nos propicia gratuitamente em todo momento. Então, aqui a gente tem a asa da libélula como uma fonte de inspiração, né? E a gente vê aí o gradil do guarda-corpo, das varandas, em ferro retorcido, remetendo a pelas como se fossem jardineiras. Então, a arquitetura se envolve muito com a natureza. E é muito interessante a gente perceber
E, independente da época, aqui a gente tem um arquiteto, engenheiro e artista, também espanhol, o Santiago Calatrava, que remete toda a criação dele a elementos da natureza. Então, quando ele trabalha, por exemplo, o edifício Dorso, na Suécia, ele tem os croquis que ele faz, os desenhos que ele faz, do prédio inspirado no movimento do dorso humano, né? Então, ele faz até esse croquis, ele desenha e observa as estruturas da natureza, as formas da natureza, para desenvolver o trabalho dele. Quem não conhece Santiago Calatrava vai provavelmente conhecer uma obra dele aqui no Brasil, né, que é o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. É uma obra dele. E as obras dele têm essa pegada, né, esse perfil de entender as estruturas que estão ao nosso derredor na natureza, através de animais, homem, planta, enfim. Qualquer estrutura que tem na natureza pode servir de inspiração para desenvolver a estrutura e a forma na arquitetura do Santiago Calatrava. Então, gente, a arquitetura, ela trabalha as ideias através de processos de criação, onde muitos elementos estão no nosso dia a dia. Por exemplo, esse daí é um museu de arte nos Estados Unidos, feito pelo Calatrava, onde ele se inspira na águia americana. E essas asas, entre aspas, né, elas são modulares e elas, no sistema de automação, elas abrem e fecham. À medida que o sol vai batendo no museu, essas asas vão protegendo o corpo do museu, como se fossem asas batendo. A gente tem até a imagem disso ali no canto direito. E a turma aí, principalmente de interiores, né, design interiores, pode perceber que ele trabalha não só a estrutura e a forma, mas a contraforma, o vazio que ocorre dentro da edificação. Então a gente percebe, olha que interior lindo que a gente tem nesse espaço desse museu, né? Outro trabalho que eu acho fantástico desse arquiteto é a Estação do Oriente, em Lisboa, onde, inspirado numa floresta, né, num bosque de árvores, ele faz essas árvores em estrutura metálica. E são pilares e coberturas, que, de uma forma bem estilizada e com poder de síntese, expressam a ideia de um conjunto de árvores, né, onde as copas se encontram, funcionando como um abrigo, como uma proteção às pessoas que ali embaixo ficam. Essa estrutura metálica, ela está coberta, se é um policarbonato, se é um vidro, mas que também protege as pessoas da chuva. Bom, eu já sei que vocês tiveram uma palestra em que foi levantado, acho que foi pelo Capucci, se eu não me engano, as atribuições. Foi sim, Wesley, foi sobre o Capucci. Isso, então eu não vou percorrer ou gastar muito tempo nessas atribuições. Mas é interessante que vocês entendam que a função do arquiteto pode ocorrer, né, que hajam pessoas que não tenham assistido. Então, eu vou passar muito rapidamente, mas com o intuito de vocês terem um entendimento do que o arquiteto faz. Até hoje, existem um número expressivo de pessoas que não entendem o que o arquiteto faz. Confundem
com o designer com o arquiteto com o engenheiro. E é muito interessante que vocês entendam o que compete ao arquiteto produzir e trabalhar. Então, a parte de supervisão, coordenação, gestão, tanto de projeto quanto de obra, o arquiteto pode estar atuando no mercado, né? Especificação, o projeto, que é um carro-chefe, muitas vezes, né, quando a gente fala em arquitetura, mas dentro desse projeto a gente tem assistência técnica, assessoria, consultoria, vistoria, perícia, laudo, parecer técnico, desempenho de cargo e função técnica para o arquiteto, treinamento, ensino, pesquisa, além de outras várias situações, inclusive desenvolvimento de designers de mobiliário, designers de objetos, né, como joias, trabalhar o espaço como uma forma mais ampla. Então, a gente tem cenografia, tem produção de vestuário, né? Então, o arquiteto ele está no campo, e o designer de interior, os dois estão no campo da criação. E esse campo, ele é muito amplo, ele é muito aberto, né? Ao mesmo tempo, a gente tem o caminho do urbanismo, né, que vai cuidar das cidades. Na arquitetura, tem a arquitetura de interiores, que se assemelha muito, tem diferenças com o design de interior, sim, mas se assemelha muito. Arquitetura no campo do paisagismo, do patrimônio histórico, né, cultural e artístico, no planejamento urbano, né? Belo Horizonte está com uma nova lei de uso e ocupação do solo, e quem rege essas leis, quem constrói essas leis, são os arquitetos urbanistas, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento para ver o leque de opções que o curso proporciona. Então, a gente tem a área topográfica também, que é uma área muito importante. Muitos colegas meus fizeram arquitetura e depois foram fazer mestrado, doutorado em geologia, na área topográfica também. Resistência de materiais, tipos de sistemas construtivos, criação de novos sistemas construtivos, enfim, meio ambiente, conforto ambiental. Nós temos um leque muito grande de trabalho. Mas a pergunta que todo aluno, quando começa o curso de arquitetura, é o seguinte: o arquiteto tem que saber desenhar, professor? E alguns falam, se tiver, tô enrascado. Eu falo para vocês o seguinte: o arquiteto tem que saber desenhar, mas não é esse desenho lindo, maravilhoso que esse menininho fez aí, que a professora e os colegas estão babando, não. Os arquitetos e designers de interiores têm que saber desenhar o que ele quer expressar. Não precisa ser um desenho lindo, maravilhoso, mas tem que ser algo que ele consiga materializar, que a sua ideia seja materializada. Pode ser um croquis, que é um esboço, né, um desenho rápido, gestual, com poder de síntese muito forte, que expresse a ideia, mas que não vai ser aquele desenho que você vai apresentar para o cliente, mas vai ser um desenho que vai te ajudar a desenvolver aquela ideia depois num computador ou numa maquete física. Então, saber desenhar, o arquiteto tem que saber, o designer tem que saber, mas que desenho é esse? Talvez seja um desenho simples como esse daqui de baixo, que o Niemeyer fez, e que eu tenho certeza que todos sabem fazer. Ou um pouquinho mais complexo, mas também não muito difícil, que é esse croquis da Igrejinha da Pampulha. Quando o Niemeyer foi criar essas obras arquitetônicas, a primeira coisa que ele faz é trabalhar a ideia, o conceito dessa ideia, e aí ele vai para o desenho à mão livre, né? Que é uma forma de você
concretizar, materializar o que está na sua cabeça. Ainda não inventaram nenhum software, nenhum programa de computador que seja mais rápido do que a sua mão e um lápis. Ainda não inventaram. Agora, se vai ficar mais bonito no computador ou à mão, aí vai de cada um. Eu posso fazer um desenho lindo e apresentar para o cliente, ele amar, como eu posso fazer um desenho feio, croquis, mas que ele funcione como um elemento de pesquisa para mim, e eu produza depois uma maquete física ou uma maquete eletrônica sensacional que o cliente vai amar. Ok? E estudante de arquitetura tem que desenhar, nem que seja para desembaraçar as mãos. Isso é a frase do nosso mestre Oscar Niemeyer, né? Um dos grandes gênios que o Brasil teve e o mundo teve, respeitado no mundo inteiro, né? Então, além do desenho, a arquitetura e o design nos propicia trabalhar com o desenho técnico, com o desenho virtual, né? Que é o desenho feito no computador, ou mesmo em maquetes, trabalhando em elementos como materiais, né? Como isopor, madeira, balsa, né? Um tipo de madeira, enfim. A gente tem um leque fantástico de expressar o que a gente está pensando, o que a gente está imaginando. Eu gosto muito de falar de arquitetura e falar do Niemeyer, né? Quem me conhece sabe como eu sou fã dele. E tem o poema da Curva, que eu acho que é um poema lindo e que mostra muito, não o universo do homem, mas o universo também da arquitetura, né? Não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta dura e inflexível criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual, a curva que encontro nas montanhas do meu país, no curso sinuoso dos seus rios, nas ondas do mar, no corpo da mulher preferida. De curvas é feito todo o universo curvo de Einstein. Eu acho que isso retrata muito a ideia de desenho, de expressão e de arquitetura do Oscar Niemeyer. Só que não só a curva é bonita. Por mais que ela seja elegante, sensual, crie movimento, leveza, né? A linha reta, muitas vezes, ela marca o espaço, ela proporciona uma hierarquia na composição, ela representa uma estabilidade que, por muitas vezes, é o melhor caminho. E qual que é o melhor caminho? Vai depender do conceito que você vai construir para aquilo que você vai criar. E a gente tem que entender que o arquiteto e o designer, eles trabalham com um momento em que a arte e a tecnologia se encontram. Então, a gente fica no meio de duas coisas fantásticas. A evolução tecnológica, tanto quando eu falo dessa evolução, eu estou falando não só dos softwares, da informática, mas também da tecnologia construtiva, né? Estrutura metálica, novos tipos de estrutura, resgate de estruturas antigas, de formas de construção diferenciadas, como também a gente pode perceber no uso, aqui no caso, do concreto armado, né, que é uma forma de construção muito típica aqui no Brasil, muito forte aqui no Brasil, principalmente no modernismo. Aqui a gente tem um exemplo que alguns aí já devem ter reconhecido, é uma foto do Josmar Bragança, da parte de baixo do JK. Quando a gente olha essa forma, ela tem um peso, ela é pesada. Mas quando a gente vê o prédio JK, a sua dimensão em relação à proporção dessa base, a gente percebe que há um equilíbrio. E se o Niemeyer tivesse colocado várias colunas fininhas
e apareceu um elefante em cima de um monte de palitinho. Poderia segurar da mesma forma, mas a gente não teria uma sensação de segurança, de conforto dentro desse espaço. E isso, gente, quando eu falo de espaço, né, dentro desse espaço, eu quero ressaltar que a gente está falando de arquitetura e de design de interiores. Do outro lado, a gente tem uma leveza fantástica, né, nessa laje. É uma laje de concreto armado também. Parece uma lona, né, mas é uma laje de concreto de um arquiteto português, Álvaro Siza, que traz toda essa leveza, né, essa cobertura. Ela tem essa curvatura, né, que nos dá ainda mais uma sensação de que o concreto é leve, parece uma lona mesmo, um pano, né, um tecido. A arquitetura, a gente trabalha o tempo inteiro com composição. Então, a gente tem uma composição de subtração do arquiteto Mário Botta, um arquiteto suíço, onde ele pega um objeto cilíndrico, né, uma forma geométrica simples, e começa a desconstruí-lo através de subtração da forma. E do outro lado, a gente tem um arquiteto símbolo, né, da arquitetura americana, que rompeu com aquela tradição americana de copiar a Europa e trouxe uma arquitetura típica americana, e essa é a Casa da Cascata, né, um ícone na arquitetura mundial, onde ele trabalha com adição de blocos, né, e esses blocos, eles se mimetizam, né, somem na paisagem, se misturam à paisagem rural. A arquitetura é muito cheio de detalhes, designer é muito cheio de detalhes. E os detalhes são construídos nas pequenas coisas. E são, muitas vezes, o charme da construção. Aqui a gente tem a Igreja da Luz, né, do Tadao Ando, um arquiteto japonês, e essa sala, né, com um cobogó, um elemento vazado, onde a entrada de luz é filtrada e parece uma renda, né? Parece uma renda envolvendo todo o espaço. Mas falar também de arquitetura e design, a gente tem que falar de cor. E aí eu coloco, você tem medo das cores? Porque normalmente a gente tem medo das cores. Porque quando a gente coloca uma cor, a gente está colocando muito da gente na vitrine, nos olhos dos outros. E aí, muitas vezes, a gente fica com medo do que as outras pessoas vão pensar. Eu tive um professor que chamava Aglaide, ele deu aula no Isabela, e ele, uma vez, deu uma aula de cor que eu não esqueço. Era uma casa muito simples, toda colorida, e no muro estava escrito: "Você tem medo das cores?" Eu já pintava, trabalhava com quadros e tudo. Eu pensava, gente, não é que eu tenho? Na hora de pôr uma cor mais quente, mais viva, eu pensava várias vezes se deveria ou não colocar. Eu pensava, e quando chegar na hora de fazer uma arquitetura, fazer um design de interiores, né, para um cliente, será que eu vou ter coragem de pôr um vermelho desse, um amarelo, um roxo? Né? E isso a gente vai construindo com o tempo. A gente vai entendendo onde e quando a gente deve trabalhar com cada cor, e qual o momento e o conceito que vai construir para ser colocado um determinado volume ou ambiente. Tecnologia, quando eu falei antes sobre tecnologia, eu estava falando dessa tecnologia que a gente vê de informática, que cada vez são apresentados programas, softwares
mais avançados, mais inteligentes, mais realistas, né? Mas também eu falei da tecnologia que vem da construção, a tecnologia que vem de materiais. Então, eu mostrei aqui, primeiramente, um museu que é ícone também, né? Do deconstrutivismo, que o arquiteto Frank Lloyd Wright fez, Frank Gehry fez em Bilbao, o Museu de Guggenheim de Bilbao. Nesse museu, a tecnologia foi tão avançada que a NASA emprestou programas para ele escanear e produzir o desenho da maquete escaneada no computador. E utilizou essa tecnologia da NASA para fazer, a NASA, né, fazia, ou faz, melhor dizendo, naves espaciais e aviões. Então, é um projeto milionário que teve uma revolução tecnológica muito grande na sua construção e no seu acabamento, né, que foi esse material brilhante, tal, que se chama titânio, material leve e, ao mesmo tempo, extremamente resistente. Do outro lado, tem Gente, quero deixar bem claro, isso é um trabalho singelo meu, tá? Não quero comparar com o Frank Gehry, não. Eu coloquei aqui simplesmente para a gente ver os materiais. Essa casa é um projeto que eu fiz e que eu achei legal mostrar para vocês o material que foi utilizado. Esse detalhe, onde tem uma superfície escura, acho que poucas pessoas vão descobrir do que se trata esse material. Na verdade, esse material é um elemento, um material utilizado, né, na nossa história, principalmente de Minas Gerais. Isso daí é a pedra-sabão, esse material. E eu trabalhei a pedra-sabão com uma linguagem mais contemporânea, trazendo esse material que é de Minas Gerais para uma edificação atual, contemporânea, né? E a foto não ajuda muito, mas quando a gente se aproxima, a luz bate, ela tem todo um brilho. Ela foi tratada, essa pedra, com polimento, com tratamento especial. E aí, é uma coisa que a gente deve pensar. Essa pedra, que a gente praticamente não usa aqui, ela está sendo exportada em grande quantidade para a Europa e para os Estados Unidos. Pedra-sabão. E onde a gente comprou foi na cidade de Conselheiro Lafayette, um exportador que manda essas pedras para o exterior, e em cima disso a gente, quando eu falo a gente, eu e o cliente, trocamos ideias para trazer uma coisa de resgate da nossa cultura, da nossa história, para algo tão contemporâneo. Isso tudo, quando eu falo de fazer um resgate, a gente está falando de conceito, né? E num projeto, a gente tem várias fases. A fase de entrevista, a fase de pesquisa sobre o assunto, onde a gente vai olhar obras análogas, estudar a legislação da cidade, a legislação que aquele tema, a topografia que vai ser trabalhada, né, e as condicionantes do entorno do espaço onde vai ser projetado. Com essas informações, com a entrevista, com essas pesquisas, a gente tem como construir um conceito. Dentro desse conceito, a gente começa a projetar, onde vai entrar fluxograma, setorização, estudo preliminar, anteprojeto, projeto legal, projeto executivo, detalhamento. Isso tudo, acaba numa palavra só: realização. A realização do cliente após a construção. Então, a gente transforma o curso de arquitetura e de design em um curso diferenciado.
eu tenho colegas médicos que falam o seguinte: nossa, Wesley, eu acho muito legal a arquitetura, o design, porque vocês constroem o sonho das pessoas. E é isso que é apaixonante nesse curso. A gente trabalha com o sonho de pessoas que muitas vezes juntaram dinheiro a vida inteira para concretizar esse sonho. Então a responsabilidade é enorme. E tentar entender o outro, porque a gente não projeta para a gente projeta para o próximo. A gente tem que se descobrir, né, retirar a nossa vaidade e trabalhar os sonhos daquela pessoa com a criatividade e a técnica que cada um de nós construímos ao passar do tempo. Tá? Então, eu acho muito legal a gente ter esse poder de criar, e quando a gente cria através de um conceito. Bom, gente, eu gosto muito desse Museu Judaico de Berlim, porque ele trabalha um conceito muito legal. De zigue-zague dele, quem já teve aula comigo já me viu falando sobre isso, ele construiu essa forma, desconstruiu essa forma, ele é um arquiteto reconstrutivista, através da estrela de Davi, um símbolo judaico, um símbolo de Israel, e ele vai e faz uma deformação e uma transfiguração desse desenho. Esse desenho ele passa a ser algo abstrato, como a gente vê aqui embaixo, né? Na última cena. Em cima disso, ele começa a trabalhar as ideias, o croquis, ele começa a definir o jardim, a torre do exílio, a torre do holocausto, melhor dizendo, a área do exílio, e tudo. E ele começa a construir um museu através desses fragmentos da história. E ele trabalha com esse conceito de resgate ao que aconteceu de uma forma muito inteligente. Ele poderia ter feito um museu colocando cenas fortes, né, aquelas fotografias terríveis que a gente vê, né, na época do Holocausto, mas ele prefere mostrar a arquitetura e o design contando a história. E aí a gente começa a ver esses rasgos na pele, né, metálica da edificação, que remete a feridas não cicatrizadas, e por dentro são aberturas do espaço interior para o exterior, mas esses rasgos, eles marcam a memória daquela fase terrível que a humanidade observou. Através de trabalhar elementos sensoriais, a gente percebe a dor, o absurdo, né, da alma humana, né? E para passar de um espaço para outro, você tem que ir pisando nessas milhares de cabeças de metal, e isso vai dando um barulho que incomoda as pessoas. Você está sentindo que você está pisando nas pessoas, e essas pessoas representam aquelas pessoas que foram executadas nos campos de concentração. A parede de concreto inclinada te dá a sensação de opressão. Você se sente extremamente desconfortável dentro de um corredor onde a parede parece que vai cair em cima de você e você está pisando na cabeça de pessoas, entre aspas, né? Então é praticamente uma instalação. Esse espaço, ele mistura arquitetura, design de interior e arte, né? Quando eu falo instalação artística, né? Mas que remete a toda uma reflexão. E em outros momentos as vigas vão trabalhando uma costura, um resgate da vida. E, ao mesmo tempo, a gente tem aberturas, né,
que remetem a uma esperança, né? Aberturas zenitais em que a gente sente uma esperança. Falar de urbanismo é falar de cidade, né? E o arquiteto ele tem que trabalhar esse quebra-cabeça, né? Que é uma cidade. Então, a arquitetura ela tem um viés das edificações, mas, ao mesmo tempo, a gente tem algo mais amplo, que é a conversa das edificações com o espaço, da edificação com a outra edificação, e aí a gente vai tendo um olhar mais abrangente, um olhar mais amplo, né? E a gente começa a ter essa percepção muito maior do que simplesmente uma edificação, né? E aqui tem imagens de Brasília, e eu lembro muito do Niemeyer falando, Brasília, você pode gostar ou não gostar, mas você, com certeza, nunca viu nada igual. Quando ele está falando disso, ele está falando do urbanismo e da arquitetura. Ele não está falando dos políticos. Design de interiores. Design interior é uma profissão que foi regulamentada em 2016. Então, ainda é uma criança, né? Mas, ao mesmo tempo, ela já existia de outras formas. Ela já existia na arquitetura de interiores, que foi sendo deixada, de certa forma, porque até não tinham tantos profissionais para tanta demanda, ou o custo era muito alto para todas as pessoas, e aí surgiu no mercado uma outra profissão que eu acho que não foi regulamentada, se eu não me engano, que foi os decoradores. E depois houve um movimento onde o design de interiores tomou uma postura também de construção, muito mais do que só trabalhar o layout, e solidificou essa profissão no mercado. E ela foi regulamentada e hoje ela tem um papel importantíssimo na nossa sociedade. Nós temos um entendimento que o design de interiores e ambientes é o profissional que planeja e projeta espaços internos, visando o conforto, a estética, a saúde e a segurança dos usuários, respeitadas as atribuições privativas de outras profissões regulamentadas em lei que trabalham junto com o design de interior. É interessante que eu falo que ninguém trabalha sozinho. O arquiteto muitas vezes vai precisar do design interior, o design interior vai precisar do arquiteto, o arquiteto e o design interior vão precisar do engenheiro, e assim vai, né? A gente vive cada vez mais num mundo em que os profissionais têm que conversar um com o outro. Né? Muito harmônico entre os segmentos da construção civil. O design de interior, ele hoje tomou uma consistência, uma importância muito grande. Quando a pandemia chegou, as pessoas voltaram-se para dentro de suas casas. E com isso, houve um resgate de cuidar do seu espaço residencial, do seu espaço de trabalho. Então, o profissional de designer, ele foi extremamente requisitado, ele está sendo muito requisitado. Então, a gente percebe que o homem começou a dar mais valor à sua família, né, pelo menos a vivenciar a sua família, ter tempo para a sua família. Ele está trabalhando dentro de casa. E, consequentemente, ele tem tempo de usufruir do espaço em que mora. Com isso, houve uma valorização do profissional design interior, do arquiteto, nesse nosso mundo contemporâneo. O design de interior ele vai estar trabalhando com os detalhes, né? A riqueza de detalhes de um ambiente, ele muitas vezes dá mais trabalho do que
um projeto inteiro de uma edificação. Então, é o que eu falei, os detalhes, eles muitas vezes são os pontos que constroem a identidade do espaço, né? Essa bancada onde tem, né, esse detalhe chanfrado, olha que desenho, que designer que ficou. O espelho, em vez de estar na parede toda, está em 2 rasgos na vertical. Olha como ele deu uma verticalidade ao espaço, como ele cresceu o pé direito desse banheiro. Esses detalhes são sutis, né? E eles caminham muito nessa construção de uma identidade do projeto. Aqui nós temos um espaço feito pela Patrícia Hermani, um espaço que foi uma casa-corte, uma casa antiga, em que ela teve uma restrição em trabalhar o projeto, porque muita coisa ali é tombada, ou tudo, né? E, ao mesmo tempo, ela teve que trabalhar o design de interior respeitando a história daquela edificação. Do outro lado, é uma edificação contemporânea em que ela pôde trabalhar uma linguagem completamente diferente da que ela fez no outro espaço, né? Essa liberdade criativa, essas possibilidades variadas de trabalhar o antigo, o novo, isso é sempre um desafio, algo que a gente vai dominando com o tempo e com o conhecimento, né? Aqui nós temos os espaços corporativos que vão mudar completamente depois dessa pandemia, né? Pós-pandemia, a gente vai reconstruir a ideia de espaços corporativos. A gente vai ter que rever muitos conceitos que já foram construídos por muitos e muitos anos, né? Novos tempos, ambientes mutantes. Um quarto que era dispensa, às vezes usado para guardar coisa, um cantinho do corredor vira um espaço home office. E isso daí a gente começa a rever os usos dos espaços. E é muito interessante a gente ter esse olhar, né, de que um espaço hoje pode ser funcionar para um determinado serviço, né? E amanhã ele pode estar funcionando para uma outra coisa completamente diferente. Design contemporâneo, os materiais, né? A gente pode trabalhar um material bruto, duro, como uma grade, como uma pedra, como um concreto, e ele se transformar em algo com personalidade, algo que traz a pessoalidade daquela pessoa que vai viver e que vai usufruir daquele espaço. Aqui, nós temos a textura, né? O tapete, a persiana. Do outro lado, a gente tem essa parede. Isso daqui é uma clínica que eu fiz, psiquiátrica, em que eu trabalhei essa textura, remetendo à entrada, né? Um hall de entrada. E essa textura, ela muitas vezes cria um movimento, conduz as pessoas a entrarem no espaço. Então, tem todo um conceito na hora de você escolher até os materiais, né? E a gente vai ver que legal é isso. Ninguém projeta igual. Vai ter um Sig Bergamini que faz um design de interior carregado, cheio de informação, quadro, parede listada, cadeira, tapete zebrado. Depois a gente tem um arquiteto sensacional mexicano, que é o Legorreta, que faz essa escada colorida, ou aquele corredor com um pergolado no teto, que cria uma luz que se movimenta no decorrer do dia, né? E é de um convento. Eu falo que esse convento, as freirinhas são felizes, são alegres, é um convento todo colorido, né? Então a gente tem projetos para a mesma coisa de formas diferentes.
Porque isso que é o legal, cada um é um. E ser pessoal é o principal nesse mundo tão igual de casinhas brancas de vidro verde. Sem telhado. Muitas vezes porque as pessoas não sabem o que não sabem fazer um telhado. Isso, quero deixar bem claro, não são os alunos de Isabela. Os alunos de Isabela sabem fazer o telhado. Mas vamos sair da mesmice, né? Vamos criar uma escada que pode trazer leveza com vidro e vazada, pode trazer um movimento, né, com essas ripas de madeira helicoidais, ou pode trazer essa transparência, essa leveza que o Álvaro Siza traz nessa escada. Eu já estou finalizando, tá, turma? O design de interior pelo mundo. Se a gente for passear pelo mundo, a gente vai ver desde Gaudí a Álvaro Siza, com a limpeza, né, das formas, né, e as formas conversando o espaço interno e externo com esse branco absoluto, né? Richard Meier também, que trabalha com um mínimo, né, trazendo essa coisa contemporânea de um espaço clean, aberto, né? Ou mesmo em um Frank Gehry, que traz na deconstrução da forma, do volume, uma leitura de movimento, de caos, em que a humanidade é retratada por ele na arquitetura que ele faz. Frank Lloyd Wright, espaços em espirais, onde o corredor, a rampa, se transforma no espaço da galeria de arte. Ou de uma arquiteta mineira, que também trabalha muito com o designer, né, chamada Freuza. Essa arquiteta, ela traz na composição dos espaços dela uma autenticidade e uma personificação do espaço. Ela personifica o espaço, ela dá uma cara àquele espaço mediante a cara do cliente dela. E a gente vê que designer e arquitetura não são profissões de construção, de projeto de edificações e de espaços. É muito mais do que isso. Aqui é um trabalho da Freuza, Grupo Corpo, onde ela trabalha o vestuário dos integrantes, né, dos bailarinos, bailarinas, como também da cenografia. Então, o aprendizado dela na composição, na arquitetura, no design, é retratado também em outras áreas. Como também todos nós vamos construir a nossa profissão e, por que não, fazer design de móveis, de objetos, de joias, de eventos, né? Aqui tem trabalhos de um arquiteto, de arquitetos, né? O Paulo e da Larissa, arquitetos e professores do Isabela, em que eles fizeram ali o espaço Cultura Fiat, passarela, né, do Fashion Week. Eles trabalham com eventos, com espaços de eventos, né? Olha que coisa legal. O designer e o arquiteto, ele não está preso a um espaço. E, por fim, eu também trouxe alguma coisa que eu fiz, né, para conhecer um pouco do meu trabalho, né? Aqui, algo de arquitetura de interior e de exterior, de design de interior e de arquitetura, né? Aqui o mesmo também, né? Mostrando que a atuação da gente, ela é infinita. A gente tem milhares e milhares de possibilidades. Por isso que eu falo que realmente a arquitetura é para quem é apaixonado. Quem gosta de arquitetura ou de design de interiores vai levar o curso, mas quem tem paixão, aí sim, vai viajar muito nas ideias, nos sonhos e nas realizações. É isso que eu tinha para falar.
Acho que falei até demais, né, Josana? Eu agradeço. Tá ótimo, Wesley, tá ótimo. Ó, Wesley, muitos agradecimentos aqui. A Dúnia te agradecendo por compartilhar, né, os trabalhos e pela sua fala. A Ludmila também. Obrigado. Ludmila, encantadíssimo com o uso da pedra-sabão. A Ah, Sabrina. eu estou tentando aqui. Está falhando aqui, quer ver? Deixa eu descompartilhar aqui a tela. Pronto, melhorou. Bom, e aí acho que a gente, muitos agradecimentos, muitos elogios, né, pessoal? Se alguém quiser, lá, de onde surgiu a ideia da pedra-sabão, Wesley? Aqui, ó, a Ludmila, o que ocorreu foi o seguinte, a gente, de vez em quando, tem uns clientes difíceis, mas muitas vezes a gente tem clientes muito bons. Esse daí era um cliente que me dava muita liberdade de criar. E ele pegou e falou assim, a princípio, a pedra ia ser uma pedra também mineira. A princípio, a gente pensou no filete de São Tomé, no bloco, naquele bloco. Só que eu queria trabalhar o peso. Como embaixo daquele volume tem um espelho d'água. Você entra naquela casa, tem um espelho d'água. E aí eu queria algo que fizesse um contraponto com a leveza da água, a transparência dela. Eu queria algo pesado. E a pedra me veio. Só que a pedra São Tomé é clara. E como ele optou por colocar um mármore travertino, não ia dar contraste. Aí a gente saiu pesquisando o que poderia. E surgiu a ideia de trazer uma pedra mineira que fosse escura. E acabou chegando nessa escolha, né? Que foi, ocorreu muito mediante a conversas entre o cliente comigo. Tá? E é isso que eu acho legal, que o material é o que chama mais atenção naquela casa, porque é meio visitado. Daniela, também estou matando saudade de você. Estou vendo a sua carinha aqui na foto, o tempo inteiro, gente, como passa rápido, né, o curso. Mas, assim, muitas vezes eu acho que um detalhe é que faz a diferença. Eu acho que foi uma grande sacada a mudança do material dessa pedra. E ela é interessante que dia que bate sol, ela fica esverdeada, ela fica muito bonita. Ali ela está meio escurona, que um dia estava meio nublado. Perguntas, pessoal? Muitos elogios. Você viu aí, né, Wesley? Eu agradeço. O pessoal é muito generoso. Muito generoso. Ó, o Mozart aqui também, Gabriela. Bom demais, gente. Alice. Que bom. Aqui tá conversando com vocês aqui. Wesley. É isso. Aberto aí, quem precisar qualquer coisa. Quem quiser fazer perguntas, né? Sei que já está um minutinho para a aula, mas se vocês quiserem, né, a gente ainda está aqui. Ficou vermelho com os elogios, professor, merecido. Mozart. Em falar no Mozart, eu sempre falo o seguinte, turma, é um arquiteto camaleão também. Ele atua em várias áreas, inclusive é o nosso arquiteto das estrelas. Ele trabalhou na Globo, fez cenário de novela, Anos Dourados, ele que fez. Estou mentindo, Mozart? Então, o nosso professor global é o Mozart. E ele é um exemplo de como a arquitetura proporciona atividades tão variadas, né, no campo de criação. Que ótimo, muito bom. Adoro esses momentos de revelação, Wesley. Delícia. Eu tenho muito tempo, Isabela, eu acho que eu tenho muita coisa para falar, hein? Cuidado aí, moço. Cuidado aí, pessoal. A gente pode marcar uma outra palestra, tá, Wesley? Esses momentos aí. É um prazer. Tá? Não, né, eu aproveito para lembrar que o Mozart vai participar aqui também. Em breve eu divulgo a data da palestra do professor Mozart para vocês. Ah lá, ele vai mostrar isso que eu falei. Isso mesmo, Mozart. Mostra para o pessoal, acho que eu sou mentiroso. Você trata de mostrar isso.
Ai, que delícia. Wesley, muito obrigado. Eu acho que vou encerrar por conta do horário, né? Olha lá, o Lucas também elogiando, muito bom, professores, matar a saudade. Parabéns, Wesley. Lindos trabalhos. E também eu deixo aqui o parabéns para a Josana, para o Capucci, que no trabalho deles, que não é fácil, eles vêm comandando essa turma de professores, alunos, de uma forma muito amiga, muito profissional, e esse tipo de atividade, eu acho que faz todo mundo crescer e nos aproxima também, aproxima aqueles alunos também que já foram para o campo, né, para o mercado, e que de repente também estão na faculdade, mas já passaram pela disciplina que a gente já deu. Né? Então, parabéns pela iniciativa. Olha que bacana, Wesley, a gente tem um aluno aqui da PUC de Goiás, nos privilegiando, olha que legal. Oh, que coisa boa, Sabrina, seja bem-vinda. Quando você vier a Belo Horizonte, você visita a gente também. Que bom que você gostou. Ela está perguntando como fica sabendo das outras palestras. Aí... eu vou colocar aqui um e-mail para ela, josana.matede@outlook.com. Obrigada, Sabrina. Legal, Wesley. Nossa, uma alegria ver seu trabalho. Maravilhoso, encantada, viu, Wesley? Oh, que isso, que nada. Muito bom, muito bom. Foi um prazer. Né? Eu fico meio sem gás de mostrar coisa minha, mas sim, eu acho que às vezes a gente não mostra, é legal os alunos verem um pouquinho também o que a gente já anda fazendo, né? Então, é muito bom ter esse contato com a turma. Né? Muito bom, muito inspirador. O Haroldo, que chegou há pouco tempo, não foi seu aluno ainda, mas vai ser esse mês que vem. Então, que bom. Obrigado, Wesley. Obrigado. Eu que agradeço. Gente, muito obrigado. Tá? Super abraço, Wesley. Boa noite. Obrigado. Obrigada. Obrigado, turma. Boa noite. Boa noite.